Tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de formação política. Hoje nós vamos abordar a importância dos partidos políticos e das políticas públicas no Estado Democrático de Direito. Todo partido político, para ser fundado, ele precisa de um estatuto social. Esse estatuto social, ele é registrado em cartório e então depois o partido parte para o processo de validação, né, de obtenção deste registro, do registro como uma entidade política no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Entretanto, vale salientar que todo e qualquer estatuto do partido ele possui princípios, valores e a missão que o partido se propõe a realizar na sociedade. Valendo também salientar que nos princípios e valores, contidos no Estatuto Social, nós vamos poder detectar a linha ideológica política do partido. Portanto, por exemplo, se o partido ele é liberal ou neoliberal, nos princípios e valores contidos no Estatuto Social do partido, nós vamos detectar as ideias, que ele defende que são pertinentes à ideologia neoliberal ou liberal. O mesmo podendo se dizer dos partidos de esquerda, que hoje são chamados de partidos progressistas, dos partidos de centro-direita, centro-esquerda, de extrema-direita e de extrema-esquerda. Então, no Estatuto Social do partido vai estar a ideologia do partido, não só os princípios e valores e a missão que ele se propõe a realizar na sociedade, mas também a ideologia, que está lá refletida naquilo que está no Estatuto Social, principalmente nos seus princípios e valores que ele defende. Entretanto, os princípios e valores que ele defende que vão dar o norte para que o partido elabore seus programas e projetos de governo, eles geralmente são implantados na sociedade através de políticas públicas. E essas políticas públicas, elas podem ser políticas públicas de governo ou de Estado. As políticas públicas de governo, elas são temporárias, portanto, o próximo candidato que assumir o governo não terá obrigação de dar continuidade a essa política pública de governo. Entretanto, se esta política for transformada numa política de Estado, os próximos governantes que assumirem o governo, não importa, se é da mesma linha ideológica ou não, do partido político e do governante que implementou aquela política pública, ele terá a obrigatoriedade de continuar a implementar aquela política e, inclusive, de determinar um percentual de recurso, no seu plano plurianual, para que possa atender à demanda dessa política pública. Vamos ver alguns exemplos de políticas públicas de governo e de Estado. A política pública de renda mínima, o programa de renda mínima que a gente chama de Bolsa Família. Este programa de renda mínima, ele até hoje não está institucionalizado como uma política de Estado, mas sim como um programa e uma política pública de governo. Portanto, o governo atual ou até os próximos governantes não tem a obrigatoriedade de continuar a implementar esta política, a não ser que esta política seja transformada numa política de Estado. Aí, neste caso, ele terá sim que continuar a implementar esta política. Então, o Bolsa Família, que é um programa de renda mínima do Brasil, ele não é uma política de Estado, é uma política de governo. Entretanto, a política nacional que instituiu o Sistema Único de Assistência Social, ele é um programa e é uma política pública de Estado. A política pública que instituiu o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é uma política pública de Estado. Portanto, os próximos governantes que vierem assumir a presidência da República, eles têm a obrigatoriedade, eles terão que sempre, nos seus planos plurianuais, reservar uma parte significativa de recursos públicos para que essas políticas continuem a ser implementadas. Aqui em Pernambuco, nós temos recentemente um exemplo de uma política pública de governo que foi transformada numa política pública de Estado.
é o PAA. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que foi criado como um programa do governo federal pelo Partido dos Trabalhadores. Então, enquanto este partido estava à frente do governo federal, ele criou este programa e esta política pública que permitiu que os estados, incentivou, inclusive com recursos financeiros, incentivou que o estado pudesse fazer compras institucionais aos agricultores familiares. Então, o estado pegava este recurso e não só o estado, como as prefeituras também, e compravam os alimentos direto dos agricultores familiares, podendo utilizar depois esses alimentos em creches, em hospitais, instituições de caridade e demais escolas, e demais instituições, que utilizassem compras públicas, que utilizassem o mecanismo, de ter que comprar para fornecer os alimentos para a sua atividade de trabalho. Então, até forças militares também, as corporações militares, passaram a comprar direto dos agricultores familiares. Entretanto, o PAA sempre esteve como uma política de governo. Mais recentemente, agora em junho, o governo do estado de Pernambuco transformou o PAA numa política do estado. Ele se articulou com os deputados estaduais e os deputados estaduais aprovaram esse projeto, transformando o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, numa política de Estado. Então, os próximos governadores que assumirem o governo do estado de Pernambuco terão a obrigatoriedade de continuar a realizar, implementar esta política pública, do PAA, de compra institucional, ou seja, deverá ter que deixar uma parte do seu recurso reservada para adquirir produtos de origem da agricultura familiar. E aí distribuir nas escolas, nas creches, seja nos hospitais, nas instituições que o Estado mantém. E isso, uma prefeitura também pode fazer a mesma coisa. Um prefeito pode chegar a institucionalizar o PAA também como uma política de Estado. A mesma coisa acontecendo a nível federal. Então, o governo federal poderá implementar, em articulação com o Congresso Nacional, com os deputados federais, enviar um projeto para que esta política do PAA se transforme numa política de Estado. De uma forma geral, está aí, a importância dos partidos políticos e das políticas públicas no Estado Democrático de Direito. O nosso grande desafio como sociedade, e como membros de partidos políticos, é utilizarmos a nossa expertise, utilizarmos o conhecimento, estarmos com os ouvidos atentos às demandas da sociedade, para que possamos gerar projetos, programas e políticas públicas de qualidade. E essas políticas públicas serem transformadas em políticas de Estado. E assim não haver descontinuidade da mesma. Então, hoje nós temos aquilo que a gente chama dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Esses objetivos, eles precisam, de políticas públicas em várias áreas, para que possam ser contemplados. Nós temos 18, hoje, 18 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que as nações membros das Nações Unidas, da ONU, se comprometeram a começar a executar, a implantar desde 2015. Então, nós precisamos de eleger políticos e colocar no poder instituições, partidos políticos cujas ideologias, e cujos governantes eles estejam alinhados em promover, a implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na sociedade. E, com certeza, o nosso partido, a Rede Sustentabilidade, é um dos partidos que tem este compromisso com a sociedade brasileira, alinhada com a ONU, promover, políticas públicas que venham possibilitar que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que estão contidos na Agenda 2030, possam ser
plenamente alcançados, implantados e alcançados pela sociedade brasileira. Bem, de uma forma geral, esta foi o nosso podcast de hoje. Um abraço para todos e todas.